Em nosso estudo de hoje, a lição 48 do livro Seara dos Médios tem por título Faculdades Mediúnicas. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria divina, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência humana, a outro é confiado o serviço da fé, a outro o dom de curar. A outra é concedida a produção de fenômenos, a outra a profecia, a outra a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outra a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas repartindo os seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo o moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Esse texto do Paulo de Tarso, a última vez que eu utilizei foi quando um amigo veio me procurar empolgado, porque ele havia apenas recebido algumas visitas do nosso grupo, quando estava passando por alguns problemas familiares, ele e a ex-esposa, e ele veio me procurar com a seguinte proposta: ele quer desenvolver a mediunidade, ele quer estudar a mediunidade. Paulo de Tarso, ou melhor, Emmanuel, na lição de hoje, ele termina o texto falando assim: procuramos acima de tudo, em favor de nós mesmos, privilégio de aprender e lugar de servir. E a gente vai falar assim: quer desenvolver mediunidade, precisa aprender e servir. Aprender o quê? Estudar o que é a mediunidade, o que ela pode me proporcionar de possibilidade de serviço, como não utilizar, qual é a maneira correta de utilizar a mediunidade. Isso é muito importante até, mas principalmente a gente aconselha aos amigos que estejam interessados nesse estudo que eles escolham dentro daquilo que bater mais forte o coração. Não vá além disso. Porque tem um tipo de serviço que bate forte o coração, para qualquer pessoa. O meu, por exemplo, eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez na casa espírita, eu senti vontade de fazer o trabalho de visitar as famílias que pediam cesta básica. Ir no local, ir no endereço. Né? Se possível, conhecer a pessoa mesmo, perto, a família. Depois eu tive vontade de trabalhar junto aos amigos que trabalham no presídio, conhecer o trabalho dentro do presídio, de evangelização dentro do presídio. E depois vim conhecer esse trabalho também das visitas que a gente faz. Então, quer dizer, você se propõe a trabalhar, e aí o que acontece? Você vai perceber que quando você tem a vontade de dar uma utilidade à sua energia, de ajudar alguém, você vai perceber que os espíritos estão ao nosso redor, sempre estiveram, eles querem ajudar também, mas eles não conseguem ajudar materialmente, eles só conseguem ajudar através da influência, né? Através do envolvimento aqui. Então o que acontece? Quando eles percebem que tem alguém que pode ajudar materialmente, tem a vontade de ajudar, eles vêm até a gente e começam a intuir a gente também. Então o que acontece? Se eu estivesse desencarnado agora, estivesse do outro lado e quisesse ajudar minha filha, uma das minhas filhas que estão aqui encarnadas,
Eu consigo ajudar, sim, procurando afastar os maus pensamentos, procurando envolver, procurando intuir, dar as ideias para que elas ajam, mas eu não consigo ir no mercado fazer uma compra para ela, eu não consigo trazer um determinado remédio, eu não consigo dar uma orientação, muitas das vezes de maneira mais direta, que ela perceba que fui eu que dei. Então o que acontece? Eu percebo alguém que está com essa proposta de fazer isso encarnado, eu vou na direção dessa pessoa, e se ela realmente estiver com essa vontade, ela vai receber, ela vai sentir a minha influência. Eu vou estar ajudando quem está encarnado. Então o que acontece? Paulo de Tarso, lá atrás na carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele já havia falado, há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. E a gente compara com aquela lição também que fala que o tronco da árvore, a raiz da árvore é Jesus, e nós somos os galhos, as folhas. Cada galho, cada folha vai ter uma finalidade diferente. Aí ele bota a diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor, a diversidade de operações, todavia é a mesma lei. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, para um é dada a palavra da sabedoria divina, para outra a ciência humana. Um, o serviço da fé, outro o dom de curar. Um de produzir fenômeno, outro de profecia, outro de discernir os espíritos. Tem gente que até que fala em línguas, e outro a interpretação dessas línguas. No entanto, é o mesmo poder espiritual. É o Pai que está fazendo o trabalho através de cada um de nós, se a gente realmente se predispuser a ajudar, a dar uma utilidade a esse dom que a gente tem. Agora, se eu estiver com interesses egoísticos, interesses, né, ou de recursos financeiros, ou de reconhecimento, ou qualquer coisa que vai alimentar a minha vaidade, o meu orgulho, não vou dizer que os espíritos abandonam a gente, não, porque eles têm dó da gente, eles procuram ajudar a gente até o último momento. Mas vou dizer que aqueles espíritos mais sérios, eles vão estar se afastando, porque eles têm mais o que fazer, eles têm coisas mais imediatas para estar fazendo. Então eles vão estar procurando aqueles que estão mais preparados, mais predispostos até. Vamos usar a palavra predisposto, porque a gente vai perceber o seguinte, que médio perfeito num planeta igual ao nosso não existe. Eles vão dizer médio perfeito, o médio pode chamar de perfeito aquele que conseguiu encontrar maior disciplina para o estudo, maior disciplina para o uso das suas faculdades, mas principalmente fazer com que a sua mediunidade seja uma ferramenta para a sua renovação íntima, para a sua adequação ao Evangelho de Jesus. Esse seria o evangelho, o médium mais perfeito. Porém, médio perfeito na Terra é muito difícil. A gente começa com aquilo que a gente tem e com o tempo eles vão nos ajudando a aparar as arestas e a gente vai tendo a sensação, né, com cada um de nós, né? Comigo, por exemplo, até hoje é assim. Até hoje tem palestras que não estão ainda corretas e eles estão ajudando, estão influenciando o tempo todo. Muitas das vezes as mesmas arestas que estão há muito tempo nos acompanhando, e eles estão ali, ó, aproveitando o nosso trabalho, mas depois, quando tem oportunidade, é aquela vozinha que, meu filho, mas por que você ainda está nessa vibração ainda se permitindo esse tipo de comportamento? É assim que acontece com a gente, eles estão ajudando a gente o tempo todo. Mas, para você desenvolver isso, você precisa estudar, em primeiro lugar, e servir. Então, o conselho que eu dei a esse meu amigo, mais uma vez eu vou lembrando aqui, falei, em primeiro lugar, encontre um lugar sério para você fazer um estudo da mediunidade. A gente precisa, sim, conhecer o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, esses três, no mínimo, né, a codificação toda. Depois você estuda aí o livro do Céu e Inferno para ver a experiência dos espíritos e ver também a Gênese para ter um conhecimento mais científico. Tudo bem, mas esses três livros, no mínimo, a gente tem que ler, e pelo menos para o estudo da mediunidade, a gente não vai deixar de fora aqui o No Invisível, do Leon Denis. Então, você estuda esse livro. É livro para estudar, não é para ler, é para estudar o tempo todo. Depois que está fazendo isso, junto concomitantemente com isso, vamos procurar o trabalho, vamos procurar servir, porque servindo as portas vão começar a se abrir à medida que a gente procurar de maneira desinteressada prestar o auxílio àqueles que estão precisando.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.